Glória a Deus. Querido, você pode abrir a sua Bíblia em Isaías capítulo 38, versículo 16 e 17. Isaías 38, 16 e 17. Queridos, vamos ler esse texto em uma só voz. Em nome de Jesus. 1, 2, 3. Ó. Isso, 17. Isso. Amém. Curva sua cabeça por alguns segundos. Em nome de Jesus. Meu Deus, que esta palavra nessa noite, Pai, seja totalmente inspirada pelo Teu Espírito para marcar as nossas vidas. Aquilo, meu Deus, que nós precisamos para viver um novo tempo, para aumentar e despertar a nossa fé, para vencermos as tribulações, meu Deus, e para continuar seguindo firme nessa caminhada. Fala conosco e traz direção, em nome de Jesus. Glórias. Diga comigo: vivendo restituição da saúde. Querido, a Bíblia, a palavra de Deus, é um livro onde nós percebemos a ação de Deus para restituir aquilo que o homem perdeu. Quando você observa a palavra de Deus, quando você observa a Bíblia, em termo geral, você vai observar que as ações de Deus, quando Deus levanta homens, mulheres, quando Deus usa, quando Deus fala, quando Deus levanta profeta, todas as ações de Deus são ações para Deus restituir aquilo que o próprio ser humano perdeu. Então, em todo o tempo na Bíblia, Deus está agindo dessa maneira. Primeira coisa que o homem perdeu foi acesso ao jardim, foi acesso à vida eterna. Lá no jardim havia uma árvore chamada árvore da vida, e essa árvore dava ao homem vida, saúde, e o homem não ia morrer. Porém, o homem perde essa vida eterna, e ele é expulso do jardim. Então, a partir de então, o homem não tem mais a vida eterna, e a palavra de Deus se cumpre: no dia que da árvore do bem e do conhecimento do mal tu comeres, certamente morrerás. Morrerás por quê? Porque a tua vida vai ter um fim, vai ter uma data limite. E a partir de então, todos nós nascemos, crescemos e morremos. De criança, adolescente, a jovem, a adulto, né, a senhor e a sepultura. Mas, querido, Deus faz um plano para restituir justamente isso que o homem perdeu, que foi a vida eterna. Então, amados, na Bíblia existe uma série de eventos do Criador para restituir aquilo que o ser humano perdeu. Quando nós perdemos algo, querido, nós estamos decretando no nosso futuro, né, uma brecha, um espaço vazio. Quando nós perdemos algo, nós estamos decretando para o nosso futuro a perda de provisões. Diga assim: eu não posso perder aquilo que Deus me deu, porque, querido, vai fazer falta. Perder algo é decretar necessidades no seu futuro. É você abrir um espaço lá no seu futuro e já deixar decretado uma necessidade. Quando nós perdemos aquilo que Deus nos concedeu.
Então, por causa dessa perda que o homem teve lá no início, no jardim, todo ser humano que nasce, que vem a este mundo, está sujeito a acontecimentos ruins. Coisas que o homem não ia viver, coisas que o homem não ia passar, dores, sofrimentos que ele não ia passar jamais, por causa da queda, por causa da perda do jardim. Todo ser humano que vem depois de Adão está sujeito a viver situações ruins. Eu sei que a maioria das situações ruins que a gente vive é resultado das nossas próprias escolhas, da nossa própria plantação. Mas existem situações, queridos, que elas são ruins, mas elas não foram resultado da tua plantação. Quando você observa a vida de Jó, o que Jó plantou de ruim para acontecer o que aconteceu com Jó? Ele não fez nada de ruim, pelo contrário, ele orava, ele se consagrava, não havia ninguém sequer justo como ele sobre a terra, que se desviava do mal, que sacrificava em favor dos seus filhos, em favor da sua casa. Mas, querido, desde o dia em que houve a queda, e essa queda do homem que deu-se lá no jardim, significa cair de um nível de provisão para um nível de sofrimento e maldição. E todo homem que veio depois de Adão, ele nasceu debaixo desse nível de sofrimento. Porque a terra foi amaldiçoada. Diga assim: eu preciso subir para o nível de provisão. Todos nós, independente se tem dinheiro no bolso ou na conta do banco ou se não tem, cor, classe, etnia, não importa, estamos sujeitos a acontecimentos ruins, como enfermidades, como problemas e adversidades. Então todo ser humano, pelo menos uma vez na vida, já passou por uma situação ruim, por um problema. E esse problema teve origem justamente na queda. Então, a partir da queda, querido, todo aquele que veio depois de Adão tornou-se um alvo dos males. Todo aquele que veio depois de Adão é um alvo de acontecimentos desagradáveis. Nossa, pastor, isso é muito ruim, então. Eu sou um alvo de acontecimentos. Coisas ruins podem acontecer comigo? Sim. O próprio Jesus nos disse que nós teríamos aflições neste mundo, que nós enfrentaríamos dificuldades. Mas, querido, eu quero falar sobre 3 exemplos de pessoas que elas tiveram acontecimento ruim na sua vida, mas elas subiram do nível da necessidade, do nível do acontecimento ruim, do nível da consequência, para o nível da provisão, do nível da enfermidade para o nível da saúde. E talvez, se você está em um nível de acontecimentos ruins na sua vida, na sua família, no seu casamento ou na sua saúde, essa palavra vai de encontro ao seu coração para te levar de volta, querido, para o nível de provisão de Deus. Porque aquilo que nós perdemos e que vai fazer falta na nossa vida, seja saúde, seja relacionamento familiar, mas que Deus nos deu e que nós perdemos, que vai fazer falta, Deus tem um projeto e um plano para restituir em nossa vida. O que é que você perdeu e precisa que Deus restitua na sua vida?
Eu quero ler os 3 casos e depois nós vamos falar sobre eles. O primeiro está em Isaías, capítulo 38, verso 1 ao 4. Isaías, capítulo 38, do verso 1 ao verso 4. Glória a Deus. Diz assim: por esse tempo o rei Ezequias ficou doente e quase morreu. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e disse: o Senhor Deus diz assim: ponha as suas coisas em ordem, porque você não vai sarar. Apronte-se para morrer. Irmãos, o médico falando que a gente vai morrer é ruim, mas Deus falando na boca do profeta que a pessoa vai morrer, aí que a situação fica mais difícil. Então Ezequias virou o rosto para a parede e orou assim: ó Senhor, lembra que eu tenho te servido com fidelidade e com todo o coração, e sempre fiz aquilo que querias que eu fizesse. E chorou amargamente. Aí Deus mandou que Isaías voltasse a falar com Ezequias. Ele disse: eu, o Senhor, o Deus do seu antepassado Davi, escutei a sua oração e vi as suas lágrimas. Vou deixar que você viva mais 15 anos. Agora nós vamos lá para Lucas capítulo 7, a partir do verso 1. Lucas capítulo 7, a partir do verso 1. Diz assim: quando Jesus acabou de dizer essas coisas ao povo e foi para a cidade de Cafarnaum, havia ali um oficial romano que tinha um empregado que estimava muito. O empregado estava gravemente doente, quase morto. Quando o oficial ouviu falar de Jesus e enviou alguns líderes judeus para pedirem a ele que viesse curar o seu empregado. Eles foram falar com Jesus e lhes pediram com insistência: este homem merece de fato a sua ajuda, pois estima muito o nosso povo e até construiu uma sinagoga para nós. Então Jesus foi com ele, porém quando já estava perto da casa do oficial romano, mandou alguns amigos dizer a Jesus: Senhor, não se incomode, pois eu não mereço que entre na minha casa. Eu acho também que não mereço a honra de falar pessoalmente com o Senhor. Dê somente uma ordem e o meu empregado ficará bom. Eu também estou debaixo de autoridade, de oficiais superiores, e tenho soldados que obedecem às minhas ordens. Digo para um vá, e ele vai. Digo para o outro venha cá, e ele vem. E digo também para o meu empregado faça isso, e ele faz. Jesus ficou admirado quando ouviu isso. Então virou-se e disse para a multidão que o seguia: eu afirmo a vocês que nunca vi tanta fé, nem mesmo entre o povo de Israel. Os amigos do oficial voltaram para a casa dele e encontraram o seu empregado curado. O terceiro exemplo está também logo adiante, no versículo 11. Pouco tempo depois, Jesus foi para uma cidade chamada Naim, e os seus discípulos e uma grande multidão foram com ele. Quando ele estava chegando perto do portão da cidade, ia saindo um enterro. O defunto era filho único de uma viúva, e muita gente da cidade ia com ela. Quando o Senhor a viu, ficou com muita pena dela e disse: não chore. Então ele chegou mais perto, tocou no caixão, e os que estavam carregando pararam. Então Jesus disse: moço, eu ordeno a você, levante-se. O moço sentou-se no caixão e começou a falar. E Jesus o entregou à sua mãe. Glória a Deus. 3 acontecimentos
falando de enfermidade, 2 sobre enfermidade e o último sobre morte. Todos nós estamos sujeitos a acontecimentos ruins como este, que aconteceu com o profeta, ou com o rei Ezequias, que aconteceu com o servo daquele centurião, e que aconteceu com o filho daquela viúva. Agora, amados, que atitude nós precisamos ter para alcançar a benevolência de Deus diante de um acontecimento ruim? Que atitude nós podemos tomar para que a gente saia de um nível de enfermidade, de consequência, e entre no nível da provisão de Cristo, e entre no nível da libertação, entre no nível da cura, do milagre, da mudança do nosso casamento, da nossa família, para que Deus possa restaurar aquilo que estamos perdendo, ou aquilo que já foi perdido em nossa vida. Porque nós vemos um rei que perdeu a saúde e está prestes a perder a vida. Nós vemos um oficial romano que está prestes a perder o seu empregado, e nós vemos uma viúva que perdeu o seu único filho. O que eles fizeram para alcançar a benevolência da graça, do favor, da cura, do milagre, da restituição em suas vidas? Quando nós olhamos para o primeiro exemplo, nós vemos um rei que já estava sendo, perseguido, afrontado. E depois de tanta afronta, que o rei da Síria faz para ele, dizendo: o seu Deus não vai te socorrer. Depois de tanta afronta, vem uma enfermidade sobre ele. É aquela situação na nossa vida, em que não está bom, mas aí fica pior ainda. É aquela situação, querido, que adoece um, depois adoece o outro, que estava cuidando. Que se paga uma conta, mas aparece mais 2 dívidas. Talvez você esteja vivendo uma situação assim. Mas este homem, este rei, ao receber a notícia, a sentença, o primeiro caso é do rei Ezequias. Ele foi diagnosticado com uma úlcera. E vem um decreto da parte de Deus dizendo assim: se prepara, organiza tudo, porque você vai morrer, você não vai sarar. O que esse homem fez? Ele fez uma oração. E essa oração que ele fez estava embasada em toda a sua vida. Em toda a sua vida. Querido, ele foi alvo da enfermidade. Quando a enfermidade vem sobre nós, o que a gente faz? Logo a gente procura uma solução. Um medicamento. Mas a primeira coisa que Ezequias faz é dobrar os seus joelhos, é falar com Deus. E ele diz: ó Senhor, lembra que eu andei em retidão diante de ti. Lembra que eu andei em justiça. Queridos, naquela época era a época da lei. Naquela época, ele não poderia chegar diante de Deus e falar: Senhor, tem misericórdia de mim, eu sei que sou pecador e que não mereço. Mas naquele tempo não funcionava assim as coisas. Era época da lei. E pela lei, o que se plantava, irmãos, a colheita vinha certa. Só que ele não plantou nada de errado para colher morte. Então Ezequias apela para a justiça própria, que vem da lei. Essa justiça própria de Ezequias é: eu tenho andado em justiça e tenho obedecido ao Senhor. Por que Deus cura ele? Mesmo
Perdão, por que Deus dá para ele mais 15 anos de vida? E usa o profeta com uma pasta de figo para trazer cura sobre ele, mesmo Deus falando que ele ia morrer. Porque, querido, existia uma promessa. Essa promessa está em Êxodo capítulo 15, verso 26. E essa promessa diz o seguinte: se vocês prestarem atenção no que eu digo, se fizerem o que é certo, e se guardarem os meus mandamentos, eu não os castigarei com nenhuma das doenças que mandei contra os egípcios. Eu sou o Senhor que cura vocês. Existe uma promessa na antiga aliança, que se você anda em retidão, querido, a enfermidade não vai tocar você. Quando Deus traz o decreto, Deus queria que aquele rei lembrasse da promessa. Deus queria que ele olhasse para a sua própria vida e fizesse uma avaliação. Então ele olha e diz: Senhor, de fato acontecimentos ruins acontecem com a gente, mas eu tenho andado em justiça. Então lembra disso, Senhor. Lembra que eu tenho feito tudo que o Senhor tem pedido para fazer. Então, querido, Deus vai lá e acrescenta a ele 15 anos de vida, por causa da promessa. Toda promessa está condicionada a um porém. Toda promessa está condicionada a um porém. Na antiga aliança, o porém é a obediência. Se atentamente ouvir a Deus e os mandamentos seus e obedecer, bendito serás no campo, na cidade, onde for. A condição para a promessa na antiga aliança é obediência à palavra, a guardar os mandamentos. Mas na nova aliança, a condição para você receber a promessa é crer, é a fé. O que Ezequias faz para sair do nível de enfermidade para o nível da provisão de Deus é: eu guardei, eu vivi, eu obedeci. Você pode falar assim: pastor, então essa palavra não serve para mim, porque eu não fiz o que Ezequias fez. Eu não guardei, eu não obedeci. Eu quero falar para você, primeiro para o primeiro grupo de pessoas. Se você tem feito o que o rei Ezequias fez, amém. Tenha paz na sua alma e no seu coração, porque a promessa vai cumprir na sua vida. E este mal, essa enfermidade, ela vai sair. E o tempo de provisão vai chegar. Agora, querido, se você não está encaixado no grupo dos Ezequias, pastor, o que vai ser de mim? Você pode estar encaixado no grupo dos servos do centurião. O primeiro grupo é o grupo que conseguiu manter uma vida de retidão. E existe esperança para aqueles que oram e que andam em retidão. Mesmo que venham os acontecimentos ruins, que naturalmente acontecem por causa da queda do homem, existe esperança para os que oram e que andam em retidão. Pastor, mas eu não tenho conseguido andar em retidão. Como que eu vou sair desse nível de enfermidade, de consequência, para o nível de provisão de Deus? O segundo caso, nós vemos que um servo foi restituída a sua saúde através da fé do seu Senhor. Aonde um centurião romano tinha um determinado empregado que era um excelente empregado, porque para se você estimar o empregado é porque ele trabalha bem, ele é um bom servo. E esse servo, que provavelmente era o braço direito desse centurião, que o ajudava em tudo, vem a adoecer. Acontecimentos ruins acontecem, vêm em nossa vida.
podem chegar, independente se tivermos plantado ou não. É resultado da queda. É por isso que muitas pessoas se questionam a Deus. O que eu fiz, Senhor? Você não encontra razão para estar sofrendo o que está sofrendo. Você não encontra motivo porque a sua vida está desse jeito. Alguns até encontram, mas outros não encontram. O empregado que trabalhava bem, que ajudava o seu patrão, vem adoecer. Agora aqui, querido, nós não vemos um homem que vai até Jesus e diz: Senhor Jesus, eu tenho andado em retidão, lembra disso, e cura o meu servo, e cura o meu empregado. Não. Agora nós vemos um público diferente. Nós vemos neste caso, um servo muito estimado, e a preocupação do seu patrão com a sua saúde. Então esse patrão faz uso da fé para que a saúde do seu servo seja restituída, para que o Senhor possa sará-lo, restituí-lo. Querido, existem pessoas à nossa volta, que são tomadas por nós, que estão à nossa volta, que são próximos de nós, que nós o amamos, filhos, pais, amigos, familiares, pessoas que precisam da nossa fé para Deus restituir a saúde deles. Então, quando esse homem quer que o seu servo saia do nível de enfermidade, de consequência, para o nível de provisão, ele usa a fé. Ele não faz como o rei que usa. Sabe por quê? Que ele não usa a justiça própria? Porque quando ele olha para a vida dele, ele diz assim: eu não mereço sequer falar com ele. Eu não mereço sequer que ele entre na minha casa. Mas eu sei de uma coisa: se ele dá uma ordem apenas, o meu servo vai ficar curado. Talvez você seja do público que se encontra nessa mesma situação. Pastor, eu sei que não mereço a misericórdia de Deus, o perdão de Deus. Eu sei que o que eu fiz realmente foi algo muito horrível, e que eu tenho mesmo que padecer. Essa enfermidade, pastor, ainda é pouco. Mesmo que você, querido, seja desse grupo, existe solução para os que têm fé em Cristo, mesmo não sendo merecedor. Você não precisa ser a pessoa que acertou tudo na vida, que tomou todas as decisões certas. Você só precisa ser a pessoa que tem humildade suficiente para reconhecer que não merece, mas crê que Ele pode fazer. Que não merece, mas crê que Ele vai fazer acontecer na sua vida. Neste caso, querido, o centurião, ele não fez uso da justiça, porque ele sabia que como soldado romano, como centurião romano, na hora que era para ele matar, ele matava. Na hora que era para ele espancar, ele espancava. Na hora que era para ele prender, ele prendia. Ele se sentia alguém que não merecia Cristo na sua casa, mas ele creu. Mesmo não se vendo como alguém injusto, mas se vendo como injusto, como alguém que não merece. Mas, querido, para aqueles que não se acham justo, Deus também tem um projeto de restituição.
Você se acha injusto e tem perdido algo. Entenda que o que você perdeu não está decretado que você nunca mais poderá restituir isso na sua vida. Pelo contrário, dentro do propósito da ação de Deus que eu vejo na palavra, sempre Deus está agindo para restituir aquilo que nós perdemos. Pastor, eu perdi a minha saúde, nunca mais eu tive uma saúde como antes. Nós vemos que Deus já provê, já teve uma atitude, uma ação para restaurar nossa saúde. E esta ação foi através de Cristo Jesus. Porque pelas suas pisaduras nós fomos sarados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ele mesmo disse que veio para trazer vida, dar vida em abundância. Então Jesus é um projeto de Deus para restituir o que você perdeu. Para trazer de volta. Jesus é o maior ato de amor de Deus para restaurar o que nós temos perdido dia após dia em nossa vida. Saúde, família, restauração das mais diversas áreas. Agora, querido, se eu não tenho andado de justiça, mas eu preciso crer, e esta fé é suficiente para Cristo restaurar em mim, eu só preciso dizer para você que a fé não nos proíbe de andar em justiça. Pelo contrário, quando cremos, a fé se torna uma porta para a entrada na graça. A fé é uma porta para você receber de graça aquilo que o rei Ezequias recebeu. Ezequias recebeu na lei porque tinha dado injustiça. Nós recebemos na graça se andamos na justiça ou não, porque cremos. Mas agora, porque cremos, não significa que a nossa vida será uma vida de injustiça. Porque uma vez entrando na graça e entendendo que eu recebi a restituição do que eu perdi, mesmo sem merecer, minha vida nunca mais é a mesma. Nunca mais. Havia uma mulher que entendeu isso. Era uma mulher adúltera. Era uma mulher que se prostituía. Era uma mulher que quando passava as pessoas falavam: lá vai a prostituta. Certamente essa mulher não andava em justiça. Mas quando ela chega aos pés de Jesus e adora Jesus, alguém olha e diz: ah, se esse fosse profeta, isso não tinha acontecido. Ele não deixava ela fazer isso. No caso da filha, do filho desta viúva que morreu, foi diferente. Após Jesus ressuscitar o filho dela, o povo diz: realmente Deus mandou um profeta entre nós. Mas quando aquela mulher que não andava em justiça chega diante de Jesus, o que é que o dono da casa diz? Se ele fosse profeta, saberia que tipo de mulher é essa. Mas Jesus recebe a adoração dela e diz assim: filha, vá em paz, os teus pecados estão perdoados. E Jesus vira para aquele homem e diz o seguinte: olha, você não entendeu nada. Quem muito ama é porque entende que muito foi perdoado. Aquela mulher entendeu que ela não merecia, mas ela creu que Jesus era o Filho de Deus, o Salvador, prostrou-se diante dele e o adorou. E ela recebeu, através dessa fé, uma entrada na graça. E essa entrada na graça possibilitou a ela ser restituída na vida dela o que ela perdeu. O que é que ela precisava ser restituído? Ela precisava de perdão. E ela recebeu esse perdão mesmo sem merecer. Mesmo sem merecer.
Só que agora, querido, não significa que a vida dela continua sendo a mesma vida. Não é porque nós entramos pela porta da graça através da fé que vamos continuar vivendo uma vida de injustiça. Entenda, você receberá de graça o que o rei recebeu, pagando o preço da vida de retidão. Mas a sua vida nunca mais será a mesma se você entender o tamanho do preço que foi pago para que você recebesse restituição do que você perdeu. No dia que eu entendi, a minha vida nunca foi mais a mesma. O tamanho do preço que foi pago para mim receber, para ser restituído na minha vida, aquilo que eu perdi. Então, o primeiro caso é um caso de um homem que o preço da sua restituição foi andar em justiça. O segundo caso é voltado àquelas pessoas que elas não têm justiça própria para pagar o preço. Elas não têm vida de retidão, mas elas têm fé. Enquanto as pessoas estão dizendo bem feito, isso que aconteceu na sua vida é porque realmente você merece. Mesmo assim, Deus está disposto a restituir porque elas creem, e elas dizem: Senhor, eu não sou merecedor de te receber na minha casa, eu não sou merecedor de estar de frente contigo, mas eu sei que o Senhor dá uma palavra é o suficiente para ser restituído na minha vida aquilo que eu perdi. Diga para o seu irmão: uma palavra de Jesus basta. Diga para ele: uma palavra basta para restituir o que você perdeu. Somente creia. Diga para ele: somente creia. Irmãos, nós temos que ter muito cuidado. Sabe por quê? Nos dias atuais, quem é que consegue viver na justiça própria? Será que alguém nos dias atuais consegue viver na justiça própria? Que justiça própria é essa, pastor, que o senhor está falando? É aquela pessoa que diz: não, eu sou bom. Realmente Deus vai fazer acontecer na minha vida porque eu ando em 100% de retidão. Nós sabemos que a palavra de Deus diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Agora, amado, se você não faz parte nem do grupo dos que andaram em retidão e nem do grupo dos que têm fé, pastor, agora complicou para mim. Porque eu perdi tanta coisa na minha vida e eu preciso de restituição. Eu não sou como o rei Ezequias. Eu não consigo fazer uma oração como ele e falar para Deus lembrar da promessa que ele fez para todos aqueles que guardar os mandamentos, que a doença não tocaria a sua vida. O que vai acontecer comigo, pastor? Porque eu também não sou daqueles que têm a fé do centurião. Como então Deus vai restituir a minha família, pastor? Como Deus vai restituir o meu casamento? Como Deus vai restituir a minha saúde, se eu não sou de nenhum desses? Existe uma notícia boa. É que existe solução e esperança para um terceiro grupo. Existe esperança para aqueles que andam em retidão e vida de oração. Como existe esperança para aqueles que creem e que têm fé. Mas também existe esperança para aqueles que não andarem em retidão, para aqueles que não têm fé. Porque, querido, eles já sofreram tanto na vida que a sua fé foi abalada. E a única coisa que lhes resta é chorar. A única coisa que eles fazem é chorar. Essa semana, alguma dessas pessoas estava chorando nas suas casas. Porque elas olharam para a vida delas e falaram: Senhor, se quer fazer uma oração, posso, porque sou um pecador. Tanta coisa aconteceu na minha vida, minha fé está abalada. Eu só posso fazer uma coisa, Senhor, eu só posso chorar. E quando você chora, Jesus te observa.
E quando você derrama suas lágrimas, Ele sabe do que você precisa. Porque o terceiro grupo é o grupo de pessoas que não estão perdendo como já perderam. Retrata a história de uma viúva. Se ela era viúva, o que tinha acontecido na vida dela para ela ser viúva? O marido morreu. Ela já tinha perdido o marido. Agora ela perde o filho, o único filho. Agora imagina, é uma mulher de um passado destruído, triste por causa da morte de seu marido, como também uma mulher de um futuro sem esperança, porque perdeu o seu único filho. Como uma mulher como essa vai usar a justiça própria? Provavelmente alguém falou assim: bem feito, o marido dela morreu porque ela mereceu. Agora o filho morreu, é uma pecadora mesmo. É por isso que está passando por esse sofrimento. É por isso que está a vida desse jeito. Provavelmente, querida, ela ouviu muito disso. Tá vendo aí, ó? Morreu o marido, agora morreu o filho, né? Tá pagando os pecados. É ou não é assim o julgamento do mundo? Irmãos, se um crente passa por uma situação difícil, todo mundo diz que tem pecado. Se vem uma prova, está em pecado. No mundo tereis aflições. Jesus falou para os seus discípulos. Agora, uma mulher que todo momento está ouvindo no seu ouvido: isso é porque você merece. Realmente é pecadora. Aonde ela vai, ela escuta o ar da conversa falando dela. Como é que ela vai chegar diante de Deus com tanta acusação na sua mente? Porque já deu ouvido demais às críticas. E vai tecer a Deus uma oração dizendo: Senhor, lembra de mim, que andei em justiça. Me dá um novo marido e restitui a vida do meu filho. Ela não tinha justiça própria para pedir isso. Agora, como uma mulher que já perdeu o marido e agora perdeu o filho, vai chegar diante de Deus com fé? Como uma mulher que teve um passado avassalador e um futuro sem esperança, porque aquilo que alimenta a nossa fé é a esperança. A esperança é o nutriente da fé, que vai nutrindo a sua fé. Mas uma mulher que acaba de perder o seu filho e sabe que agora perdeu a sua companhia, sabe que os dias que virão são dias sozinhas, como é que essa mulher vai usar fé? A sua fé está abalada, querido. Como é que alguém assim, pastor, vai conseguir sair desse nível de dor, de sofrimento, para entrar no nível de provisão? Como é que alguém assim vai retornar para o jardim de Deus, para a presença de Deus, para a provisão de Deus, se não tem fé, se não tem justiça própria, se não tem a porta da antiga aliança para alcançar a bênção, e sequer também não tem a porta da nova aliança, que é a fé? Alguém assim, querido, Jesus só observa uma coisa na vida dessas pessoas: Jesus observa as suas lágrimas. E a palavra diz que quando Jesus olha para ela e vê ela chorando, Jesus chega e diz assim: não chores. Agora eu pergunto para você, ela não fez o que Ezequias fez, ela não teve a maior fé como aquele homem fez, mas as suas lágrimas eram verdadeiras. E enquanto ela chorava, Jesus observava. Jesus se aproxima daquele caixão e restitui o filho que ela perdeu. Tem uma canção que diz assim: eu vou chorar para Deus, vou contar tudo para Deus. Amém, Jesus. Nessa noite, querido,
Se você quer restituição de algo na sua vida, mesmo sendo alguém que não vê justiça nos seus atos, mesmo sendo alguém que olha para a sua vida e não vê retidão, mesmo sendo alguém que não consegue enxergar a fé, derrama uma lágrima, chora, até do alto vir o socorro, até do alto vir a provisão de Deus. Aleluia, Jesus. O que esses três personagens nos mostram? Nos mostra que existem três maneiras de alcançarmos a restituição em nossa vida. O primeiro caso é a maneira mais difícil de alcançar a restituição, é a justiça própria. O segundo caso nos mostra que para alcançarmos restituição daquilo que foi perdido, da saúde, é necessário fé. Mas no terceiro caso nós entendemos que basta chorar. Porque assim como existe uma promessa para aqueles que andam em retidão, se atentamente ouvir a Deus, os mandamentos seus e obedecer, o Senhor meu Deus te exaltará sobre todas as nações. Existe uma promessa sobre aqueles que andam na fé. E a promessa daqueles que andam na fé é: ora, tudo é possível ao que crê. Mas também existe uma promessa para os que choram. E a promessa é: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Oh, Jesus. Se coloca de pé, querido.